Olá, olá! Vamos então agora para o segundo conteúdo sobre ferramentas de e-mail marketing. E agora, como eu disse, você vai aprender a como configurar tudo que você precisa para construir sua primeira lista utilizando a ferramenta Click Email. Mas antes da gente ir para a ferramenta, eu queria falar com vocês sobre algumas funcionalidades aqui, que é interessante você estar observando se a ferramenta que você vai estar escolhendo para utilizar, ela possui essas funcionalidades, tá ok? Então a gente tem aqui a confirmação dupla, o autoresponder, o teste A/B e as tags. Sistema, deixa eu até botar aqui, sistema de tags. Então o que acontece? Vamos começar aqui na confirmação dupla. Antes de falar o que é uma confirmação dupla, deixa eu explicar para vocês o contexto. Normalmente, quando a gente quer fazer o download de algum e-book, a gente cai numa página, numa landing page, para poder deixar nosso e-mail, então comprar um serviço, como é que é o processo disso? Como é que isso funciona? Normalmente a gente deixa o nosso e-mail lá, aperta no botão de confirmação que a gente quer fazer o download, a gente automaticamente é encaminhado para uma página de download no qual a gente já, ou o download já faz automaticamente do e-book, ou a gente clica no link e o download acontece, não é isso? Esse processo é conhecido como processo de confirmação simples. Por que confirmação simples? Porque você deixou o seu e-mail lá e isso é considerado uma confirmação simples. Uma primeira confirmação, uma única confirmação que você fez. De que você quer aquele material que você está fazendo download. Tá ok? Então, como é que funciona agora um processo de confirmação dupla? Você pega o mesmo processo de confirmação simples, porém com algumas coisas diferentes. Vai ter a landing page, vai ter o e-book, vai ter o campo e o botão para você fazer o download. Então, quando você deixa o seu e-mail e aperta no botão de fazer o download, a diferença é que você é encaminhado para uma página que vai te informar o seguinte: o seu e-book, o link para o download do seu e-book foi enviado para o seu e-mail, e lá no seu e-mail você vai abrir o e-mail com o link, vai apertar e vai fazer o download. Por que que isso acontece? Então, como é que esse processo é tão diferente assim? Por quê? Porque você está fazendo duas confirmações, por isso que o nome do processo é confirmação dupla. A primeira confirmação foi quando você deixou o seu e-mail e a segunda confirmação foi quando você entrou no seu e-mail e apertou no link de download. Então você está dizendo duas vezes que você quer, de fato, aquele conteúdo, que você quer fazer o download daquele conteúdo. E por que que esse processo é importante? Por que que ele é bom de se ter dentro de uma ferramenta de e-mail marketing? Primeiro, ele diminui o risco de ser classificado como um spam. O que é um spam? Spam é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Ou seja, então quando você já deve ter recebido aqueles e-mails de promoções, de um monte de coisa que você nunca pediu, que você nunca se inscreveu para receber, certo? Então esses e-mails normalmente são considerados spams. Por quê? Porque eles não foram solicitados por você. Você não deixou seu e-mail, você não confirmou pela segunda vez que você quer aquela promoção, que você quer aquele conteúdo. Então, qualquer e-mail que chegue para você sem que você tenha solicitado é considerado um spam. E também o problema do spam, não só como o fato dele não ter sido solicitado, é que ele também muitas das vezes pode ser um e-mail que vem com segundas intenções, com intenções maliciosas, que pode vir com algum vírus, alguma coisa assim. Então é interessante você não estar sendo classificado como um tipo de e-mail, como um tipo de spam, né? Então como é que você faz isso? Por que que a confirmação dupla ela diminui o risco de ser classificado como spam? Pelo simples fato da pessoa confirmar duas vezes que ela quer aquele conteúdo. A primeira, como eu disse, a confirmação deixando e-mail. E a segunda confirmação, a mais importante, é feita dentro do próprio serviço de e-mail. Então você pega aí, Gmail, Hotmail, Yahoo, você vai ter que entrar lá na sua conta, abrir o e-mail e clicar dentro do link, clicar dentro do conteúdo do e-mail para você poder fazer o download, poder pegar o material que você queria pegar. Então, o fato dele ter feito essa segunda confirmação já mostra para o serviço de e-mail, como o Google, o Hotmail e o Yahoo, que você de fato solicitou aquele conteúdo, que você de fato quer aquele conteúdo. Então, ele diminui muito a possibilidade de classificar o seu serviço de e-mail como um spam. Tá ok? Então, o segundo fato é que ele elimina o risco de cair em uma spam trap. O que é uma spam trap? São endereços de e-mails criados
criadas por quem? Pelos serviços de e-mail como Gmail, Yahoo e Hotmail. Então esses serviços de e-mail, eles criam esses e-mails que nunca são divulgados, ninguém utiliza esses e-mails, ou seja, não devem receber e-mails de outros usuários ou empresas. Quando isso acontece, estes e-mails enviam um alerta para os provedores informando que o remetente para essas contas é um potencial spammer. Essa fonte aqui eu peguei do site Email Manager. Então, o que é uma spam trap então? Né? Como eu falei, são e-mails criados, nunca divulgados, que não são utilizados por ninguém, ou seja, não existe a possibilidade de alguém chegar e solicitar algum tipo de conteúdo para aquela conta, para aquele e-mail. Então, quando isso acontece, fica óbvio para o serviço de e-mail que esse e-mail que foi enviado, quem enviou ele é um spammer, ou seja, alguém que envia e-mails em spam, que não foram solicitados. Então, os serviços de e-mail já estão classificando esses tipos de esses servidores que enviaram esses e-mails como spammers. Então, para você evitar isso, você utiliza a confirmação dupla para bloquear esses tipos de e-mail de spam trap, esses tipos de conta que são spam traps. Né? Por quê? Às vezes pode acontecer, isso não é impossível, mesmo que nunca divulgados esses e-mails, pode acontecer de alguém descobrir um desses e-mails. Então o que acontece? Essa pessoa pode utilizar esse e-mail, essa spam trap, para enviar para outros lugares, para concorrentes, para alguns lugares, para prejudicar essas pessoas, para prejudicar esses serviços de e-mail, esses provedores de e-mail, né? Então, a confirmação dupla bloqueia esse tipo de atitude. Por quê? Esse tipo de ação. Porque você, quando tem a confirmação dupla, você não consegue se comunicar com a pessoa se ela não fizer a segunda confirmação. Por exemplo, você pega um serviço como ClickMail, ele não te deixa, não deixa você se comunicar com a pessoa se ela não tiver feito a segunda confirmação. Então, mesmo que seja um spam trap que tenha caído ali na sua lista, você não vai conseguir se comunicar com ela e com isso você não vai ser considerado um spammer. Para alguns isso pode ser ruim, porque às vezes as pessoas esquecem de confirmar, às vezes não. Às vezes a pessoa digita o e-mail errado, então fica um pouco... Tem muita gente que reclama desse tipo de serviço que só permite confirmação dupla como ClickMail. Porém, você tem que ver o que é mais benéfico para você. Se você prefere não ser classificado como um spam, ou se você prefere não perder nenhuma oportunidade, não está perdendo nenhum contato pelo fato da pessoa acabar esquecendo de confirmar a segunda vez. Eu, particularmente, uso o ClickMail justamente para não ter problema nenhum com spam. Então, assim, nas minhas estratégias de marketing digital, eu foco não nas pessoas que não confirmaram, e sim nas pessoas que confirmaram. Então, eu trabalho para que mais pessoas confirmem, para que mais pessoas não se esqueçam de confirmar, e torna esse processo cada vez melhor, otimizando ele e fazendo com que as pessoas não esqueçam de fazer a segunda confirmação. Tá? Então, eu, particularmente, prefiro trabalhar com a confirmação dupla, ao invés da confirmação simples. Existem vários outros serviços de e-mail que permitem os dois tipos de confirmação. Você pode trabalhar com a simples ou com a dupla, ou então como o ClickMail que só trabalha com confirmação dupla. Você então escolhe aí qual tipo de serviço você vai estar utilizando para fazer as suas estratégias de marketing digital. Você pode também, quem sabe, estar utilizando até mesmo as duas. Uma só para confirmação dupla e uma só para confirmação simples, para você estar fazendo estratégias diferentes. Tá ok? Mas eu recomendo você só começar com um serviço, porque fica muito mais simples de você administrar. Então vamos para Autoresponder. O que é um Autoresponder? É uma ferramenta de envio automático de e-mails. Então a pessoa, por exemplo, comprou um produto seu, comprou alguma coisa sua, algum serviço, e você quer enviar um vídeo para ela automático, no qual ela aprenda a utilizar o seu serviço da melhor maneira possível, aprenda a usar o seu produto da melhor maneira possível. Então, quando a pessoa comprou o seu produto, você consegue configurar um e-mail automático para que quando ela recebeu a confirmação de compra, ela automaticamente já recebe o e-mail de explicação de como ela pode fazer de demonstração da utilização do produto. Então, também é uma ferramenta muito útil para você estar tendo uma comunicação mais dinâmica com a sua lista de e-mails, tá ok? A ferramenta Teste A/B também é bem bacana. Essa ferramenta permite que você crie dois tipos de e-mails similares, no qual você pode testar a efetividade de um com o outro. Por exemplo, você está enviando um e-mail para a sua lista oferecendo um e-book, né?
Então você pode mandar um e-mail, o teste A, e você pode mandar um outro e-mail, o teste B, no qual esse primeiro e-mail vai ser diferente do e-mail B, né, do segundo e-mail. Então você testa qual desses dois gerou mais conversão, qual desses dois gerou mais resultados em relação à sua lista, né, em relação ao download do e-book. Então essa ferramenta é bem bacana, que você pode estar testando todos os seus e-mails, pode estar testando todas as suas comunicações e está sempre otimizando isso para gerar mais resultados, tá ok? E tem também agora o sistema de tags. O sistema de tags ele é bem importante porque antigamente os sistemas de e-mail eles trabalhavam com o sistema de listas. Como é que isso acontecia? Supondo então que você tenha um e-book para o Facebook e um e-book para o Google AdWords, ok? Então, se uma pessoa faz o download do seu e-book do Facebook, ela vai cair na lista de pessoas que fizeram download do e-book do Facebook. Se uma pessoa faz do Google AdWords, ela vai cair na lista do Google AdWords, tá ok? Isso no sistema antigo de lista de e-mail. Então, o que acontecia? Às vezes, nada impedia de uma mesma pessoa fazer download dos dois e-books. Então, ela teria uma duplicidade de informações. Por quê? Porque o cadastro desse e-mail, dessa pessoa, estaria em duas listas diferentes. Então, quando acontecia um momento de você ter que administrar isso, de você ter que construir sequências de e-mail, então enviar e-mails automáticos, o fato de ter essa duplicidade de informações, de terem muitas listas, às vezes, vamos supor que você tivesse 10 e-books, 10 listas diferentes, e a mesma pessoa estivesse nas 10 listas, fica muito difícil de você gerenciar isso, de você não se confundir, não acabar fazendo alguma estratégia errada, alguma confusão, acaba cometendo algum erro nessa administração. Então isso era muito difícil de se administrar. O sistema de tag permitiu com que você eliminasse todas essas listas e tivesse apenas uma central de contatos. Como é que isso funciona? Você teria lá todas as suas listas de e-mail, todos os seus e-mails dentro da sua lista em apenas um único lugar e apenas diferenciaria cada contato por tags. O que são tags? São etiquetas. Então vamos supor, tem os dois e-books, Facebook e AdWords. Se a pessoa fez o download do Facebook, ela vai receber uma tag do Facebook, que ela fez o download daquele e-book. Se a pessoa fez do Google AdWords, ela vai receber uma etiqueta dizendo, uma tag no caso, dizendo que ela fez o download daquele e-book. Então se uma pessoa só fez o download dos dois, ela simplesmente recebe duas tags. O cadastro dela não é replicado para nenhuma lista, para nenhum outro lugar, ele permanece no mesmo lugar, apenas é adicionado a ele uma nova tag. Então isso facilita muito a administração, facilita muito caso você vá construir sequências de e-mail, caso você vá construir e-mails automáticos, então isso facilita muito a sua administração. Até permite você segmentar melhor a sua lista de e-mail. Então aqui vamos para os benefícios de um sistema de tags. Ele segmenta a segmentação de lista de e-mail mais precisa, mobilidade de administração, uma única central de informações sobre o contato, como eu disse, redução de complexidade e elimina quantidades absurdas de listas. Então o que acontece? Por que a segmentação da lista fica mais precisa? Porque você, por exemplo, é capaz de segmentar pessoas que baixaram o e-book, que receberam a tag do e-book do Facebook, mas não receberam a tag ainda do e-book do Google AdWords. Então você consegue atingir somente aquelas pessoas que têm a tag de Facebook, sem precisar fazer muita coisa para isso. As ferramentas hoje em dia de e-mail, elas permitem que você faça isso através dessa segmentação de tags de forma muito simples. Então você consegue atingir tanto as pessoas que só baixaram o Facebook, quanto as pessoas que só baixaram o Google AdWords, quanto as pessoas que baixaram os dois separadamente. Você consegue fazer uma sequência de e-mails para cada perfil desse. Você não precisa fazer um malabarismo de sequências para conseguir fazer isso separadamente. Você consegue fazer isso facilmente através do sistema de tags. Então você vê aí que essas 4 funcionalidades, eu sei que ficou muita informação agora, mas eu sei que essas 4 funcionalidades podem ajudar você a administrar melhor, a ter mais sucesso com as suas ferramentas de e-mail marketing, tá ok? Então eu recomendo que você procure sempre uma ferramenta que possua as 4 ou a maioria delas para você estar tendo uma efetividade melhor. Dessas 4 que eu falei aqui, como eu disse, o ClickMail ele só trabalha com confirmação dupla e ele possui o sistema de tags, possui teste A/B e autoresponders. No caso, ele possui todas essas 4 funcionalidades. O Aweber
ele também trabalha com todos esses, não sei no caso de confirmação dupla, mas eu sei que ele trabalha com autoresponder, teste A/B e sistema de tags. Infusionsoft também tem todas essas funcionalidades. O MailChimp eu só não tenho certeza em relação ao sistema de tags, tá ok? Mas vale você pesquisar, caso eles possam ter mudado, atualizado o software deles. Então vale você pesquisar para saber se baixa as informações ou não, tá ok? Então agora vamos para a nossa construção de fato de tudo que você precisa para tá construindo a sua lista através da ferramenta ClickMail. Bom, então vamos lá para a utilização da ferramenta ClickMail, tá ok? O primeiro passo, obviamente, que você precisa fazer é adquirir a sua ferramenta de e-mail marketing. Caso você opte pela ferramenta ClickMail, eu vou mostrar para você aqui todo o processo que você tem que estar fazendo para construir a sua lista, tá ok? Para deixar a sua lista funcionando direitinho. Então vamos lá. O primeiro passo é você vir em automação, clicar em novo processo de dupla inscrição. Esse novo processo que você vai estar criando aqui é para determinar como que vai ser aquele passo a passo da dupla inscrição que você vai estar criando. Lembra? Primeiro você vai ter a página onde a pessoa vai deixar o e-mail dela. Segundo, vai ter uma página de confirmação, de aviso, falando, olha, você recebeu o e-mail, se você quiser confirmar a sua inscrição, se você quiser fazer o download do seu e-book, você vai lá no seu e-mail, aperta o link, que aí você vai conseguir fazer o download do seu e-book, né? Então esse é o processo que a gente vai estar criando agora. A página que ele vai deixar o e-mail, a página que a gente chama de confirmação pendente, que é a página avisando para ele ir lá no e-mail dele confirmar, e a página de obrigado, falando, olha, você conseguiu fazer o download, então olha, você conseguiu se inscrever na minha lista, tá ok? Então vamos lá. Esse processo de inscrição que eu estou criando aqui agora é o processo de inscrição desse próprio curso, tá ok? Então a gente vai fazer, vocês vão fazer junto comigo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, agora vamos criar aqui o processo de inscrição. Pronto. Se eu não quiser, por exemplo, colocar uma página própria de confirmação pendente, ou então exibir minha própria página de confirmação de inscrição, ou seja, aqui eu tenho aquela segunda página que eu falei para vocês avisando. Caso eu não queira escolher uma própria, uma que eu tenha criado através da minha ferramenta de landing page, do ClickPages, eu vou poder estar utilizando uma padrão que já existe no ClickMail. Ou seja, ele já tem uma página padrão de confirmação pendente, ele já tem uma página padrão de confirmação de inscrição, que é como se fosse a página de obrigado. Se eu quiser, já posso utilizar deles, meu processo de inscrição já está pronto. Não preciso fazer mais nada. Eu tenho a opção de escolher uma página que eu mesmo criei, mas se eu não quiser, não tem problema. Aqui, clicando nesse botão, você consegue editar, escolher o remetente, escolher qual assunto que vai ser enviado aqui, o nome do assunto, né? E escolher e editar o conteúdo do e-mail em si. Você pode colocar o que você quiser, mudar o nome, mudar o link, mudar o que for, para você dar o máximo de informação possível nesse e-mail, tá ok? Então você tem a opção de estar trabalhando com o e-mail padrão, com a página de confirmação pendente padrão e com a página de confirmação de inscrição, que é a página de obrigado padrão. Caso você não queira, você pode alterar tudo isso aqui, tá ok? Então supondo que a gente vai deixar tudo padrão, a gente só salva o processo de inscrição e pronto, está criado aí nosso processo de inscrição de confirmação dupla, tá ok? Então agora o próximo passo é vir aqui em automação, nova tag e criar uma tag. Lembra que eu falei do sistema de tags? Agora a gente vai determinar qual tag a pessoa que comprar o meu mini treinamento vai receber. Então aqui eu posso colocar mini treinamento, aquisição de clientes a curto prazo. Bom, eu acho que eu vou encurtar um pouquinho essa tag aqui porque ela ficou um pouco grande, né? Então vamos botar aqui mini treinamento aquisição, tá ok? Então eu só boto o nome, aperto em criar tag e pronto, minha tag está criada. Tá vendo aqui embaixo? Tá bem feito. Então agora o último passo o penúltimo passo que você vai ter que estar fazendo é indo em construção de listas, onde você vai configurar tudo isso que você acabou de criar para, por exemplo, na construção de listas você vai determinar lá qual a tag que vai ser utilizada para as pessoas que se inscreverem naquele formulário específico, qual é o processo de inscrição dupla que aquele formulário específico vai fazer a pessoa seguir. Então é agora que você vai criar
o formulário que vai receber todo esse processo de inscrição e essa tag de inscrição, tá ok? No caso aqui, como você vê que tem várias formas de você fazer isso, né? Para você conseguir criar um formulário lá na sua própria página, mas como eu utilizo a ferramenta ClickPages, como elas são da mesma empresa, ClickPages e ClickMail, eu tenho a possibilidade de usar essa ferramenta aqui, chave de API. Então eu clico aqui, e a única coisa que eu tenho que fazer é colocar o nome da minha chave de API. Aliás, é colocar o nome da minha construção de lista. Então eu vou botar aqui, eu tenho até aqui, ó, mini treinamento de aquisição de cliente a curto prazo. Então vou lá, vou criar minha chave de API e pronto, está criada. A única coisa que eu preciso fazer agora é colocar a tag que eu quero atribuir. Então está aqui. Esse código aqui é o código que vai fazer toda a integração entre o formulário que eu tenho criado lá na minha página no ClickPages e a minha lista de e-mail. Então quer dizer o seguinte, quando eu colocar esse código lá e salvar e publicar minha página e deixar ela online, todo mundo que colocar o e-mail lá para fazer todo o processo de compra vai ser cadastrado na minha lista de e-mail automaticamente, tá ok? Então aqui no serviço de e-mail do ClickMail você já viu tudo que você precisa fazer para configurar a sua lista. A única coisa que fica faltando agora é você ir no ClickPage, caso você tenha escolhido para essa ferramenta, e fazer a integração. Ou então utilizar uma daquelas criações lá de integração que você viu agora há pouco, para poder estar integrando com o serviço de landing page que você vai estar adquirindo. Tá ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Vou copiar aqui o código, vou lá no meu serviço de páginas, que é o ClickPages, tem aqui a minha página de mini treinamento, eu vou clicar em editar, aí aqui eu tenho esse menuzinho aqui que é uma cartinha, né, de serviço de e-mail, tá vendo aqui? Eu clico nele e aqui eu vou selecionar a opção da minha conta, porque eu já configurei minha conta no ClickPages, tá ok? Minha conta do ClickMail. Então aqui eu clico na minha conta e aqui tá vendo ClickMail API Key, ou seja, eu só preciso colar esse código aqui, salvar e pronto, já está tudo configurado, tudo feito. A pessoa que clicar para fazer o download aqui, no caso vai ser do meu produto, que clicar para comprar o produto e botar o e-mail dela, ela automaticamente já vai ser cadastrada na minha lista de e-mail aqui dentro do ClickPage. Tá ok? Pronto. Então esse foi todo o processo que você precisa fazer para criar a sua primeira lista de e-mail utilizando o ClickMail e utilizando como serviço de página o ClickPage, tá ok? Caso você queira utilizar serviços diferentes dos quais eu apresentei ali, eu recomendo que você entre em contato com o suporte da ferramenta e entenda como é que você pode estar fazendo essa criação e essa integração entre os dois serviços, tá ok? Ou caso você utilize um serviço completo, você também entra em contato com o suporte para entender como é que você pode criar o processo do início ao fim. Bom, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental, só para a gente dar uma recapitulada de tudo que foi visto nesse vídeo conteúdo sobre ferramentas de e-mail marketing. Então você viu aqui o que é um serviço de e-mail marketing, quais são os serviços recomendados, quais são as funcionalidades mais interessantes de se ter dentro de um serviço de e-mail marketing, e você viu também como que você pode construir a sua primeira lista de e-mail utilizando a ferramenta ClickMail em conjunto com a ferramenta ClickPage. Tá ok? Então eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha entendido tudo que eu expliquei aqui agora. Caso não tenha entendido, de novo, entre em contato comigo, tá ok? Então um abraço e até o próximo vídeo.